Olá pessoal, eu vou começar a ver agora, tentar identificar algumas partes que a gente precisa enfatizar nessa matéria Teologia Sistemática 1, o que a gente viu, mas talvez tenha visto de passagem e que a gente precisa enfatizar um pouco mais. Nos últimos vídeos que eu passei para vocês, a gente tratou sobre pneumatologia. Em pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo é fundamental, assim como todas as outras partes, todos os outros departamentos da teologia, merece atenção. E uma delas, sobre a qual a gente possa dizer, essa já foi enfatizada suficientemente, ou há um entendimento muito claro e generalizado quanto à doutrina da Bíblia, das Escrituras Sagradas, ou a doutrina de Deus, ou a doutrina... Não, todas, há uma necessidade de que todas elas sejam enfatizadas e sejam suficientemente explicadas e entendidas e desfeitos os mal-entendidos, as incompreensões. Quanto à doutrina do Espírito Santo, há muitas incompreensões sobre o papel do Espírito Santo, como eu falei no último vídeo. No último vídeo eu citei um livro, eu não acho que tenha mostrado, esse aqui, Na Dinâmica do Espírito Santo. É nesse livro de J. Packer, sobre o Espírito Santo, que ele fala sobre o papel da terceira pessoa da Trindade. E que ele diz ser o ministério do holofote. Então, é muito interessante isso que ele fala nesse livro, porque normalmente as pessoas pensam que o Espírito Santo está chamando a atenção para si mesmo. Mas não é esse o caso. O Espírito Santo foca em Cristo, chama atenção para Cristo. Então vejam rapidamente, ouçam o que Packer diz nesse livro aqui sobre isso, sobre o que ele chama de ministério do holofote. Então olhem só, o novo e característico papel pactual do Espírito Santo, portanto, é cumprir o que podemos chamar de ministério do holofote em relação ao Senhor Jesus Cristo. No que concerne a esse papel, o Espírito Santo, ele cita aqui João, até esse momento não fora dado, João 7,39. Enquanto Jesus estava na terra, até esse momento não fora dado, enquanto Jesus estava na terra. Só quando o Pai o glorificou, capítulo 17 de João, pôde começar a obra do Espírito Santo no sentido de conscientizar os homens acerca da glória de Deus. Então, ele diz, o novo papel pactual do Espírito Santo, quer dizer, ele conta uma história que ilustra. Ele diz, ele me glorificará. Quem? O Espírito Santo. Então ele diz, esse é o novo papel pactual do Espírito Santo. Ele é, por assim dizer, o holofote oculto que focaliza a sua luz no Salvador, fazendo-o resplandecer. Então ele desenvolve isso, ele trata sobre o Espírito Santo e os cristãos. Ele diz que o Espírito Santo está aqui para glorificar a Cristo, e que a sua tarefa principal e constante é intermediar a presença de Cristo para nós, tornando-nos cônscios de tudo o que Jesus é, de forma a confiarmos que Ele será tudo isto para nós. Mais à frente aqui na página, ele enfatiza o papel de mediação da presença de Cristo na vida do crente. Então, aqui nós temos descrito esse papel, esse ministério do holofote, bem como
a forma como o Espírito Santo opera, tanto na salvação do crente, quanto na sua santificação, quanto na capacitação, no revestimento, para que ele viva a vida cristã. Agora, pessoal, há algumas controvérsias também sobre o que o Espírito Santo faz ou fez, dependendo do ponto de vista, no Novo Testamento. Aqui eu tenho um livro que foi traduzido já para português, que é Perspectivas sobre o Pentecoste, que trata sobre o ensino do Novo Testamento sobre os dons do Espírito Santo. Richard Gaffin foi traduzido já para o português. John Stott, vocês sabem, foi um pastor anglicano. Ele também tem um livro sobre o batismo e plenitude do Espírito Santo, mover sobrenatural de Deus. Quando se fala sobre o batismo do Espírito Santo, não há só uma visão sobre isso. O que seria o batismo com o Espírito Santo? Há uma linha, a linha mais histórica, vai dizer que o batismo com o Espírito Santo é a conversão. Há outros grupos mais recentes, os pentecostais, carismáticos, vão dizer que o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E aí começa a controvérsia, começa a discussão. Muitos desses livros que tratam sobre o Espírito Santo entram nesse assunto. Há um livro chamado, não somente esse, Perspectiva sobre o Pentecoste, assim como o próprio Packer, outros livros que eu já citei aqui, o Sinclair Ferguson, e esse aqui é um debate. Esse é um livro interessante porque há 4 visões aqui sobre a questão dos dons. Os dons teriam cessado. Há uma distinção que se faz entre os dons extraordinários e os dons ordinários. Nessa visão, há dons ordinários. Os dons ordinários são para a igreja em todas as épocas. Os dons extraordinários foram dons que tiveram um papel específico num dado momento da história da igreja, especificamente no primeiro século, depois do derramamento do Espírito em Atos capítulo 2, e até talvez o ano 80, 70, décadas 70, 80 do primeiro século. Aqui nesse livro então, que é um livro da editora Vida Nova, se apresenta as 4 visões sobre os dons, que são a visão cessacionista, que é a visão defendida em geral, pelo menos confessionalmente, pelos presbiterianos, mas não só pelos presbiterianos, por anglicanos também, por grupos, vertentes batistas, e há também aqui a visão aberta, porém cautelosa, é a daqueles que acreditam que os dons não são para hoje como eram no Novo Testamento, os dons chamados de extraordinários, sobretudo aqueles que eram revelacionais, o dom de profecia e o dom de línguas, mas são cautelosos. Eles não declaram que tenham cessado de todo, mas são cautelosos. Essa é a visão do próprio Wayne Grudem, que é um batista do livro que a gente já usou aqui, que está aqui em algum lugar. Essa é a visão do Wayne Grudem, mas há também a visão chamada terceira onda, e há a visão pentecostal ou carismática. Os termos pentecostal e carismático são usados intercambiavelmente. Então eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque vocês podem ver um desses livros, talvez até, enfim, esse aqui, se quiserem ver a argumentação dos 4 grupos, das 4 vertentes, para assim dizer, as 4 visões sobre o assunto, e aí vocês podem fazer tirar as próprias conclusões de vocês. Podem estudar também, no caso dos batistas e presbiterianos,
podem ver as suas confissões de fé, a Confissão de Fé de Westminster, que é a que os presbiterianos subscrevem, e a Confissão de Fé Batista de 1689, que é a Confissão de Fé histórica dos batistas. Os anglicanos têm os 39 artigos da religião, mas eles não tratam sobre o assunto. Eu não acho que no nosso grupo haja pessoas de outras denominações. Acho que presbiterianos, anglicanos e batistas. Bom, dito isso, pessoal, eu gostaria que nós nos detivéssemos um pouco agora na questão da Ordo Salutis, porque quase não se separa a pneumatologia da soteriologia. Lembre-se de que nessa parte se trata, quando se aborda a questão da soteriologia, a soteriologia é a aplicação da salvação. Eu mostrei um livro aqui para vocês do John Murray, um livro que foi traduzido também para o português, um livrinho muito útil. E nessa conexão é que entra a questão da Ordo Salutis. É uma expressão latina, Ordo Salutis. Você encontra isso aqui em Berkhof. Está no capítulo de soteriologia, mas eu queria que a gente se detivesse nisso aqui, porque tem tudo a ver com a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, em parte, se vê também na doutrina da salvação, na aplicação da redenção. Então, na versão nova de Berkhof, essa aqui, que é a versão da maioria de vocês, uma ou outra que tem aquela mais antiga, aquela azul, capa dura, mas a maioria tem essa aqui, que é uma edição nova de Berkhof, capa flexível. Você vai encontrar a Ordo Salutis, a abordagem da Ordo Salutis, na página aqui, e na quarta parte, a doutrina da aplicação da obra de redenção, especificamente na página 383. Então, o que é que Ordo Salutis significa? Significa ordem da salvação. Aqui há uma definição do que seria a ordem da salvação, ou o que a ordem da salvação descreve. A Ordo Salutis descreve o processo pelo qual a obra de salvação realizada em Cristo é concretizada subjetivamente nos corações e vidas dos pecadores. Então está aqui o que, na visão de Berkhof, a Ordem Salutis descreve. Ele diz mais o seguinte: visa descrever em ordem lógica e também em sua inter-relação os vários movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção. A ênfase não recai no que o homem faz ao apropriar-se da graça de Deus, mas no que Deus faz ao aplicá-la. Não é nada mais que natural, e aí não interessa o que ele vai dizer, mas enfim, essa é a ideia da Ordo Salutis. Mas você podia perguntar, de onde é que surgiu isso? Como é que esses caras inventaram isso? Na verdade, eles se basearam, esses teólogos, na Bíblia. Por exemplo, veja Romanos capítulo 8, versículo 30. Na verdade, sim, versículo 30. Está aqui uma ideia bíblica de Ordo Salutis. Ouça o que diz. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nessa Ordo Salutis, que é apresentada aqui pelo apóstolo Paulo, quais são os elementos? Estou lendo aqui a versão atualizada.
versão revista e atualizada, é o que chamam de ARA. Então, o primeiro elemento aqui é predestinação. Depois, chamado. Aos que predestinou, a esses também chamou. Depois, justificação e glorificação, porque o apóstolo diz, aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, como eu disse para vocês, Berkhof trata sobre isso bem bonitinho, bem aprofundado. E eu gosto muito de Berkhof, né? Vocês sabem. Berkhof apresenta aqui o conceito reformado de Ordo Salutis. Cita vários autores como Abraham Kuyper, por exemplo. E ele cita Bavinck, que tem uma teologia de 3, 4, não me lembro quantos volumes. Eu tenho só alguns livros de Bavinck aqui, Hermann Bavinck. Ele trata sobre o conceito luterano, o conceito católico romano e o conceito arminiano. Tá? Então, aqui é um capítulozinho pequeno, ele chama de soteriologia em geral. E depois, no capítulo 2 dessa quarta parte, ele trata sobre as operações do Espírito Santo em geral. Então, aqui, a gente já, mais para frente no 3, a gente já viu, ele trata sobre graça comum, união mística, vocação geral e vocação externa, união mística e assim por diante. O que eu quero fazer aqui agora é mostrar, apresentar de maneira um tanto sucinta alguns dos itens que normalmente são catalogados ou são colocados nessa ordem da salvação, que são nessa ordem mais lógica: o chamado do Evangelho, depois a regeneração, a conversão, justificação, adoção, santificação e glorificação. Então veja só, a gente já viu isso, eu falei no começo que eu identifiquei, esse é um daqueles assuntos que eu identifico como um que a gente precisa enfatizar um pouco mais, porque a missão da igreja principal é o que? É o querigma, que é querisso em grego, é pregar, proclamar. Então, o querigma é a pregação. A igreja se detém no querigma. A igreja proclama as boas novas da salvação. Jesus mesmo diz, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, nessa perspectiva, é fundamental que nós saibamos não somente o que é o Evangelho, é fundamental que nós saibamos o que é o Evangelho, em que consiste o Evangelho, qual é a nossa missão primordial. A igreja tem um amplo ministério. A igreja exerce um papel diaconal, a igreja exerce um papel em termos de denunciar o pecado, e a igreja exerce sobretudo esse papel, por assim dizer, querigmático, esse papel do querigma, além de que tem um papel didático também. Quer dizer, a igreja ensina. O Senhor Jesus fala sobre esse papel didático ao dar a grande comissão: ir por todo mundo, pregar e ensinar e tal, batizar, e quem crê e for convertido será, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então a igreja tem um papel didático também, mas o papel que é o carro-chefe, para assim dizer, é o querigma. Jesus disse também em João 4 que o Pai procura o quê? O Pai procura adoradores. Como é que o Pai procura adoradores? O Pai procura adoradores na medida em que o Evangelho é pregado e ele chama pessoas eficazmente. E uma vez que essas pessoas são chamadas irresistível e eficazmente, sendo salvos, remidas,
elas se tornam adoradoras. Qual é o fim último da salvação? É a adoração. Por que é que se faz missões? Se faz missões para que as pessoas salvas sejam salvas para serem adoradoras. Então isso é muito importante. Eu digo que o Evangelho, as boas notícias da salvação, é uma das coisas mais urgentes que devemos entender. A teologia bíblica, a teologia sistemática deveria, na verdade tem esse papel, ela serve a esse papel de lançar luz sobre o Evangelho. Quando tudo que se trata em teologia sistemática tem exatamente esse fim. Por exemplo, quando a gente estuda a criação, ou quando a gente trata sobre a antropologia e a gente vê como é o homem, e a gente tratando sobre a antropologia, sobre a criação, trata sobre as alianças, sobre os pactos que Deus fez. Berkhof, aliás, diz que Deus resolveu salvar o homem, ou apresentar a salvação na forma de uma aliança. É por isso que a Bíblia como um todo, de Gênesis até o final da Bíblia, a gente vê essa tônica, essa ênfase na aliança. No Antigo Testamento a gente já tratou sobre isso. Houve várias administrações da aliança, da antiga aliança, aliança da graça, que culminou na nova aliança. Então essa questão da salvação tem um papel fundamental, e quanto maior for a clareza que nós tivermos sobre esse assunto, melhor vai ser, mais efetivo vai ser o ministério da igreja, vai ser a pregação, vai ser o ensino, vai ser a vida dos cristãos, se eles se entenderem, na medida em que entendem do que foram salvos, para que foram salvos. Então eu quero, como eu falei, eu quero tratar sobre esses elementos aqui de maneira resumida e rápida, e vocês vão poder ler aqui em Berkhof a partir da página já anunciada, que eu repito aqui, a página 383, que trata sobre a soteriologia em geral. Então, na ordem dos salutos, a gente vai ver agora o chamado do Evangelho, a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção, santificação e glorificação. Então, a ordem dos salutos, uma outra definição, é o entendimento sobre como Deus aplica a redenção ao